que nós temos que se sentir felizes, porque não existe um lugar melhor do que estar na casa do Senhor, né? Junto com meus irmãos aqui, nessa congregação, para nós juntos adorar o Senhor Deus, né? Porque Deus sempre Ele tem o melhor para nós. Nós não temos o melhor, mas Jesus tem para nós, né? Nós não temos, mas Ele tem. E se alguma coisa acontece, é porque é a vontade de Deus, é as suas misericórdias, que é grande, né? A irmã abre aí lá em João, Evangelho de João, capítulo 6. É uma palavra muito maravilhosa, que o povo prega muito ela também em Santa Ceia, né? Glória a Deus. Mas Jesus, eu creio que Ele vai falar com nós, né? Não aquilo que nós queremos, mas o que Ele quer. Glória a Deus. Aleluia, Santo Deus de Israel. Glória a Deus. Capítulo 6. Amém? E vamos ler o 60. Não estou enxergando muito direito, né? Mesmo com essa luz. Mas Deus quer daqui no final do ano eu estou com mais 2 olhos, Deus quiser. Em nome de Jesus, né? Glória a Deus. Tem alguém aí que tem aí o seu 60 ou mais, mas tem a vista boa, né? Agora que eu estou com 30 anos, mas eu já estou com a vista meio ruim. Brincadeira, eu já tenho mais dos meus 40 já. E glória a Deus. Glória a Deus. Muito, pois. Mas eu quero ler aqui na Bíblia. Muito, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Aí nós vamos aqui por 66, amém, igreja? Do mesmo capítulo. Desde que então muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andava com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? E respondendo-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para que iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, Filho de Deus. Amém? Esses 3 versos aqui. Glória a Deus. Oh, palavra maravilhosa, irmão. Aqui não prestaram mais nem nós pregar, porque Deus já falou tudo, né? Porque não tem mesmo para onde nós ir. Porque, como eu dizia Davi, né? Se nós for para as alturas, lá Ele está. Se nós for para a profundidade, Ele está. Se for para a largura, também Ele está. Mas o bom é que nós temos compreendido que melhor é estar na presença de Deus. E isso é maravilhoso, né? Então nós estamos aqui, como eu já disse, é pelas misericórdias de Deus. E sempre o homem não tem, mas Deus tem. Porque a palavra é do Senhor, o vaso é do Senhor, e quem fala é o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque se você for olhar para a minha pequenez, olhar para o irmão Adriano, ou seja, como você quiser me chamar, o presbítero, né? Que é o título para a glória de Deus que Deus nos deu. E é isso, a palavra de Deus que é tudo para nós, né? Então ore a Deus, pedindo que Deus fale a seu coração, que eu também vou orar aqui ao Senhor Deus, porque a proposição que a palavra for sendo falada aqui
Deus também vai falando com você. Eu não sei de que forma ela vai falar com você, mas eu sei que você não vai sair daqui vazio, porque Deus, Ele nunca nos deixa sem algo da parte dele. Glória a Deus. Glória. Oh Deus do céu. Garganta sequinha. Glória a Deus. Fala com o irmão. Um pouquinho de nervosismo, né? Porque a palavra de Deus sempre é assim, né, irmão? Ela causa em nós um impacto, né? Mas porque nós somos carne, não é? E Deus é Espírito. É como o pastor falou nesse instante. Moisés estava tão cheio da sua glória que quando ele desceu do monte, ninguém conseguia olhar para seus olhos, né? Porque era a glória de Deus que estava ali. E a glória de Deus na nossa vida, irmão, ela causa este algo. Mas porque Deus, Ele nos ama, porque esse véu Ele rasgou e deu o direito de todos nós pregar a sua palavra e nos ensinar a sua palavra, né? E nós vimos nessa mensagem, irmão, algo interessante. Duas coisas nós podemos ver aqui Jesus fazer. A primeira coisa, irmão, que eu vejo é que Jesus, acho que é em Marcos, glória a Deus, que ele fala que aquela multidão era como uma ovelha sem pastor, e ele teve compaixão deles e ensinava a sua palavra. Já em outros, em João, glória a Deus, em Marcos, em Mateus, em Lucas, ele fala que ele curava e ensinava o seu reino. E o que nós podemos ver nesta palavra, irmão? Que ali Jesus, ele alimenta ali mais ou menos 5 pais, 5 mil homens, que a palavra de Deus fala lá em Mateus 21, né? 14, 21. E além das mulheres, né, que não era contada, e nem as crianças. Veja bem os valores que as mulheres hoje têm, né, irmão? Não era contado só os homens, né? Então hoje vocês mulheres têm valor. Mas vou dizer uma coisa para vocês: sempre vocês mulheres fizeram valor. Muitas vezes, é que há esse pouco de entendimento, né? Mas a mulher tem sim um valor grande. Pois então, meu irmão, quando nós vimos aqui que Jesus, ele naquela multidão, ele ali alimenta todo esse povo. Diz que ele pega 5 peixes, ou 5 pãezinhos e 2 peixes, e ali multiplica e mata a fome de quase 5 mil homens, além das mulheres e das crianças que não era contada. Mas qual era o propósito de Jesus? O propósito de Jesus, irmão, para nós não é aqui na terra. Enquanto fala lá em Isaías 55, 8 e 29, a Bíblia vai dizer que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, né? É mais ou menos assim, né? E os meus caminhos não são os vossos caminhos, assim diz o Senhor no versículo 8. Aí no 9 do 55 desse mesmo capítulo que eu estou citando, Jesus vai dizer: assim como o céu é mais alto do que a terra, assim também é os meus caminhos mais alto do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos é mais alto do que os vossos pensamentos. Porque enquanto, irmão, nós estamos tendo visão na terra, nas coisas terrenas, Deus está tendo outro amplo, uma visão celestial. E Jesus aqui, irmão, quando nós vimos na sua palavra que ele alimenta todo este povo, aí entre no seu coração, nos seus pensamentos, eles começaram a indagar
a dizer: este homem é verdadeiramente profeta, né? Vamos fazer dele rei, porque Jesus alimentou toda aquela multidão. Mas a Bíblia vai dizer, irmão, que Jesus se ausenta, Jesus se retira daquele lugar, porque o plano de Jesus, irmão, não era que eles vivessem aqui na terra. O seu reino não era daqui da terra. O reino de Jesus é o céu. Por isso que ele sempre pregou na sua palavra inferno e céu. Tem muita gente que tem raiva do inferno, irmão. Ai, só fala do inferno, aí fala só não sei o que. Foi o que mais Jesus pregou, foi o inferno, irmão. Sabe por quê, irmão? Porque ele não quer ver nós lá. Porque lá no inferno não é brincadeira, não. Tem gente que compara o inferno com a terra. Que inferno é esse nessa terra? Aonde o cara rouba, vai preso uma vez, 2 vezes, 5 vezes, mata, vai preso 5 vezes. Assim diz que as portas, irmão, assim como a da cadeia está aberta, a cadeia terrena que eu estou falando, assim, irmão, a cadeia do inferno está aberta, irmão. Diz que ela está aberta, porque Jesus foi lá, tomou a chave do inferno e tomou a chave da morte. Mas o inferno está aberto. Jesus é que vai fechar naquele grande dia, que a Bíblia diz que ele vai descer e vai amarrar o dragão, e ali ele vai lançar e vai fechar o inferno. Então assim, irmão, tem gente que está, irmão, fazendo, deitando e rolando, achando que não existe inferno, achando que o momentozinho é só aquele, pronto, acabou. Se fosse, irmão, para nós só esse períodozinho de 1 a 100 anos, ou de 1 a 120 anos, vou botar que o homem chegue nesse limite aí, porque Jesus disse, irmão, o próprio Deus o disse. O salmista, lá no capítulo 92 a 90, né, que fala 11 por aí assim, vai voltando um pouquinho, né, o versículo 10 em diante, ele vai falar, irmão, que o homem viverá 70 anos. Se porventura ele chegar a traspassar os 80, é fadiga e canseira. Eu não tenho vergonha de dizer para os irmãos que eu já me sinto cansado. E alguém com 80 anos não tem coragem de dizer que tem o mesmo vigor de que quando tinha 20, 30 anos, 40 anos. Não tem, irmão. Pode até nós se esforçar. Eu vi um dia desse um pregador, pastor, dizendo assim: rapaz, o irmão vem aqui e pede: ô pastor, olha pelo meu joelho. Aí ele disse que o cara com 70 anos quer estar pulando com 80, a gente não pode. Não pode, irmão, porque já passou o seu tempo. Pois assim, irmão, para nós, irmão, alcançar a Deus, as coisas de Deus, nós temos que se render ao Senhor Deus, porque senão não vai acontecer, irmão, o plano que Deus tem para a nossa vida. Porque o plano que Deus tem para a nossa vida, irmão, cabe a nós. Porque é que ele diz lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei por ela e cearei com ele e ele comigo. Porque a primeira parte, irmão, somos nós que tem que deixar o reino do céu entrar em nós. Mas muitas vezes nós preocupamos, irmão, com o reino da terra. Jesus, irmão, Deus foi um chute na bunda de Satanás, me disse com essa palavra, irmão, porque ele já ofereceu os reinos da terra. Que foi que ele ofereceu? Ofereceu tudo a Jesus. Se tu me adorar, ele vai para trás de mim, Satanás. Adorar só o Senhor teu Deus, e a ele servirá. Porque não existe, irmão, coisa melhor na nossa vida que nós fazemos quando nós escolhemos o Deus para ser o Senhor da nossa vida, para ser o nosso rei. Interessante, irmão, que Jesus começa a mudar o discurso. Enquanto Jesus estava fazendo a vontade, irmão, quando está fazendo a vontade, você quer ver, irmão, você encher a igreja, começa a fazer a vontade, não é não, pastor? Porque aqui muita gente aí não está lotando, enchendo, porque eles vêm aqui, que acabou os seus problemas, acabou os seus problemas, a partir de hoje você não vai ter problema, e é só a minha igreja que tira você do problema. É a mentira do Satanás, irmão. Homem nenhum tem igreja, a igreja é de Jesus. Aí, acabou teus problemas, vem pra cá.
A partir de hoje, tu vai ter a chave do teu apartamento, tu vai ter a chave do teu carro, tu não vai ter mais luta. Você sabe por que Jesus deixa nós passar por luta, irmão? É para nós não esquecer dele, irmão. Lembra de Davi, irmão, lá no capítulo 11, de 2 Samuel? Diz que Davi estava com um ano que já tinha tomado todos os reinos ali, e ele agora foi repousar ali quando ele estava com um ano em Jerusalém, que ali se tornou a capital de Israel. E você viu o que aconteceu com ele, irmão? No momento que o crente está descanso, o diabo vem e ataca. Aí vocês sabem da história que aconteceu lá com Batseba, né? Ele e Batseba, e pelejava para arrumar ali, pelejava para arrumar acolá. E o bichinho tão fiel ao servo, que quando ele trouxe ainda, ele diz assim: rapaz, vai te deitar com a tua esposa, em outras palavras, né? Aí ele disse assim: não, a arca do Senhor está lá, e o servo do meu Senhor também está lá. Longe de mim de eu fazer tal coisa, ir para minha casa e deitar com a minha esposa. Quer dizer, ele botou Deus, irmão, acima de tudo, irmão. Mas muitas vezes nós queremos fazer, irmão, a nossa vontade primeiro, para depois fazer a de Deus, irmão. Mas ele, irmão, era tão temente a Deus que ele disse ainda para aquele sujeito que estava marcando a morte dele, que ele botou Deus acima de tudo, irmão. Então Deus tem que estar acima, irmão, de todas as coisas lá. Tem que estar acima de mulher, tem que estar acima de filho, tem que estar acima de empresa, tem que estar acima, irmão, de tudo. Porque se não nós colocar Deus, irmão, em primeiro lugar na nossa vida, nós não vamos para canto nenhum, irmão. Aí, irmão, quando começa o caldo engrossar, nós começamos a fugir de Jesus. Foi o que aconteceu aqui. Quando você vê que Jesus diz assim, que Jesus começa a pregar a palavra, diz que para eles, os discípulos chegam para ele: Senhor, duro é o que tu está falando. Quer dizer que Jesus mudou o discurso da pregação. Jesus começa a dizer: aquele que não comer a minha carne, aquele que não beber o meu sangue, ele não terá vida. Porque Jesus estava dizendo: vocês estão preocupados com o terreno. Porque o que acontecia, irmão, tinha dois personagens, irmão, na Bíblia, irmão, que eles se apegavam muito, se chamavam Moisés e Abraão. Você vê que Jesus, por causa de Abraão, Jesus foi quase apredejado lá pelo capítulo 9, né? O 9 é 8, lá pelo 28 ou 30, por aí assim. Jesus disse que ele era maior, antes que Abraão existir, ele já era. E Moisés, porque eles se preocupavam com o sábado, eles queriam matar Jesus. E ele começa depois, mostra para nós um sinal. E eles pediram, porque no deserto nossos pais comeram pão. Mas Jesus disse: aquele pão não dava vida. Mas o Pai tinha guardado o verdadeiro pão da vida, que era Ele. Que Jesus, desde o começo, Deus tinha guardado, desde o começo, lá do Gênesis, como nós sabemos, que Deus disse que levantaria para nos salvar. Enquanto a serpente estava determinada por Deus picar o calcanhar do homem, Deus disse que ia levantar um que esmagaria a cabeça da serpente. E quem esmagava a cabeça da serpente já estava apontando para Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, que não quer ver, irmão, que nós se perda. O nosso Redentor, irmão, que não quer que nós perda o alvo, porque o alvo da nossa vida é só Jesus Cristo. Não existe outro. Pedro disse, irmão, não existe outro, nem nas alturas nem na largura. Somente Jesus Cristo, que é o nosso Redentor, somente Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, aquele que João viu, irmão, no 1:22, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não posso tirar o seu pecado, você não pode tirar o meu pecado, mas Jesus pode, se nós se render a Ele tira o nosso pecado. Mas primeiro nós temos que reconhecer Ele, pedir a Deus: Senhor, tira a dureza do nosso coração, tira o engano do nosso coração, porque o coração do homem, irmão, ele sempre, irmão, ele está nos enganando, irmão. E
fica aquela batalha na nossa mente. Porque Jesus, irmão, porque o diabo ele não quer ver você servindo a Deus. Ele não quer ver você caminhando com o Senhor. Então quando Jesus chega para Pedro e ele disse, glória a Deus, ele diz para Pedro se eles querem também para os 12, se vocês também querem, e vão com eles. Jesus não se preocupou em dizer não, porque a palavra de Deus, irmão, ela causa-nos afronta mesmo. Quando está sendo tudo, irmão, por nosso querer, por nosso eu, tudo está bem. Mas quando Jesus, irmão, ele começou a sair e entrar nessa outra dimensão, Jesus não pregava mais a terra, começou a pregar o céu. Eu sou o verdadeiro pão que Deus Pai tinha guardado, para que vocês que estavam mortos vivessem. Agora, se vocês quiserem comer desse pão, vocês vão viver, vão ter vida, vão viver. Nem assim que Jesus fala, lá no 15, 14 e 19, né? Que o mundo não lhe receberia, né? Porque lá no 14, se eu não me engano, e João, ainda um pouco, o mundo não me verá mais, mas vós me verais, porque eu vivo e vós me verais. Jesus estava falando disso aí, que se alimentou dele e ele crê. Então, irmão, se nós permanecer fiel, crendo em Jesus Cristo, irmão, ele vai falar lá em Apocalipse 3 e 21, ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Jesus se assentou com Deus Pai Todo-Poderoso por quê, igreja? Glória a Deus. Quem sabe? Ninguém sabe? Porque ele venceu, irmão. E nós vamos se assentar com Jesus se nós permanecer fiel. Aí nós vamos se assentar com ele também, como ele disse. Aí ele termina esse versículo dizendo: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se tu ler as cartas tudinho, irmão, as 7 cartas que foi escrito a Asa, Apocalipse, tu vai ver que cada parte ele tem algo para dizer. Ao que venceu darei direito de comer da árvore da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele está dizendo ao corpo todinho, irmão. Ele não está direcionando só para o pastor. No início ele fala só para o líder, mas se você vê o finalzinho, ele está abrindo para todos. Não existe eu chegar e me desculpar por causa do pastor, ou o pastor por causa de mim, ou você por causa do seu irmão. A Bíblia diz que cada um vai dar conta dos seus atos. Ninguém vai chegar diante de Jesus e se justificar, porque é só Ele que é o justificador. Ou nos condena, ou nos absolve. Por quê? Mas Ele diz que é pela a vossa palavra que vocês vão ser julgados. É pela nossa palavra. É pelo que nós diz sim ou não. Então, irmão, nós não podíamos em nenhum momento, irmão, deixar esse Jesus por nada. Porque ele disse que a minha alma não tem prazer. A minha alma não tem prazer naquele que volta atrás, né? Ele disse que o justo viverá pela fé. Tá vendo? Falando para o pastor, o justo viverá pela fé, mas a minha alma não tem prazer naquele que volta atrás. Lá em Hebreu 10 e 38, né? Hebreu 10 e 38 e 39. É de nós, porém, somos daqueles que voltam para a perdição, mas daquele que avança para uma tão grande salvação. Porque a caminhada do céu de Deus não é essa, irmão. É passando por luta, é passando por dificuldade. Porque se não for assim, irmão, nós não vamos conseguir o nosso objetivo. O objetivo nosso, irmão, não é aqui na terra. O nosso objetivo é receber a coroa que Jesus tem guardado para mim e para você.
a coroa da justiça que nos aguarda lá no céu. Pedro, irmão, entendia tanto isso, irmão. Quando Jesus manda se retirar, ele diz: para onde eu me irei, Senhor? Só tu tem a palavra da vida. Porque Pedro não via vida em outra pessoa, em outro ser, a não ser no ser Jesus Cristo. O que eu acho mais interessante desse Pedro, irmão, que sempre ele está falando alguma coisa, né? Quando ele vê Jesus, se é tu mesmo, deixa eu andar por cima das águas. E ele vai. O único homem que vem andar por cima das águas. E Jesus pergunta a ele lá pelo capítulo 16 de Mateus. Ele Jesus pergunta a ele: quem diz que é o povo aí? Um diz é João, outro diz que é ali, outro diz que tu é Jeremias. Aí Jesus olha para eles e diz: e tu que diz de mim, vocês? Aí diz: verdadeiramente tu é filho do Deus vivo. Aí Jesus dá aquela exaltadinha para ele. Mas o homem, irmão, sempre tem aquela fragilidade, porque nós, irmãos, somos vasos. Nós somos um instrumento, ou para o mal ou para o bem. Com um pouco mais, Pedro estava sendo instrumento do que do mal. Jesus começa a dizer o que vai acontecer com ele. Senhor, não vai acontecer nada tipo, não me vai deixar. Aí Jesus afasta de mim, vai para trás de mim, Satanás, porque tu só compreende as coisas do homem. Porque, irmão, quando nós saímos da dimensão espiritual, nós ficamos na dimensão terrena, nós se tornamos como um animal irracional. O próprio Pedro diz isso, né? Então, irmão, nós temos que procurar sempre estar na dimensão espiritual. E na dimensão espiritual, irmão, é oração, é em jejum, é vigiando, é buscando a Deus, é se fortalecendo no Senhor, porque não é fácil, irmão. Então a palavra, irmão, nesta noite, que Deus colocou no meu coração, irmão, essa conscientização é para que nós não deixe de olhar para nosso alvo, que é Jesus Cristo. Que nós não venhamos, irmão, querer viver só esse momento que parece ser uma eternidade. Mas Pedro citando, Pedro disse que 1000 anos é como que seja um dia, e um dia como seja 1000 anos. Quer dizer que para nós passa, nós nasce, nós cresce, nós tem filho, nós envelhece e morre, mas para Deus não passa, mas para o homem passa. Então, para nós ter isso com Jesus, nós temos que viver buscando a sua presença. Pois aqui eu agradeço a minha rica oportunidade. Eu faço não sou um pregador itinerante, né? Pregador que sacode, mas a que Deus colocou no meu coração é uma palavra de conscientização para nossas vidas, para mim, para você, porque nós temos, irmão, que viver em Jesus Cristo. Não vivendo em Jesus Cristo só aqui nessa terra, porque a Bíblia diz: se a nossa esperança for só aqui nessa terra, nós somos mais dos miseráveis dos homens. Então nós temos que esperar Jesus olhando para o alto. Jesus vai se manifestar, o seu poder e seus anjos na sua santa glória, e nós iremos com ele. É por isso, irmão, que o mundo nos odeia a nós, porque Jesus diz: nós não somos mais deste mundo, mas eu escolhi antes vós do mundo, e é por isso que o mundo aborrece a vós. Nós estávamos ali pregando, eu e o irmão ali, aí pastor, nós estávamos falando: rapaz, Deus, ele usa até os animais para falar com o ser humano. Aí nós citamos lá em Número, né, capítulo 22, e começa lá do 28, se eu não me engano, que ali tem, para você ver, o próprio animal falando com o homem, discussão com o animal e o animal com ele, né? Brigando os dois, né? Brigando os dois. Mas Jesus era maravilhoso, irmão. Porque Deus, irmão, Ele quer nós muito, irmão. Ele nos ama muito. Nós somos a menina dos seus olhos. Nós somos, irmão, a princesa dos olhos do Senhor. Se você entendesse, irmão, nós entendesse o valor que nós temos, irmão, nós mudaria a partir de hoje totalmente. Mas não é fácil, irmão.
mas nós temos que lutar contra essa carne, porque nesse mesmo capítulo está dizendo que a carne para nada presta. Aí Jesus diz: as minhas palavras que eu vos digo é espírito, e o espírito é que vivifica a carne, é ele que dá vida. Então, se você tem vida hoje, glorifique a Deus, porque é Jesus que está ainda na sua vida, lhe dando a oportunidade